A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Lazier Martins. O nosso tema é um projeto de autoria do senador que propõe mais transparência nas operações financeiras, nos empréstimos realizados pelo BNDES. E no momento, não é, senador, em que há uma discussão de governadores com o presidente da República e mesmo com a participação do presidente do Congresso em relação à dívida dos estados com o BNDES, não é isso? Bem, Tânia, em primeiro lugar, a satisfação em estar aqui e cumprimentar os telespectadores. Para ser mais preciso, o meu projeto não é no sentido de mais transparência. É para ter transparência, porque não existe nenhuma transparência na história do BNDES. O BNDES vem sendo abusado há anos, principalmente a partir de 2005, durante grande parte do governo Lula e parte do governo Dilma, concedendo financiamentos exagerados e que propiciaram as propinas. O caso da Odebrecht, por exemplo, financiamentos milionários em dólares para Angola, onde tem um ditador lá há 30 anos, para Moçambique, para Cuba, Venezuela, Bolívia, né? E fora as empreiteiras, Andrade Gutierrez, OAS, também empréstimos milionários para Eike Batista, empréstimos ultramilionários para a JBS, a tal ponto que o BNDES, através da sua BNDES Participações, se tornou sócio daquela que é a maior devedora de previdência no Brasil. Deve 2 bilhões e 300 milhões de reais. E o BNDES se associa com a através da sua participação, do BNDES Par, com 8 bi e 300 milhões, para que essa empresa, JBS, instale filiais no exterior, quando nós precisamos das verbas do BNDES no Brasil, porque BNDES significa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Nacional, ela existe para o Brasil, para desenvolver, para fazer, por exemplo, o metrô na minha cidade, Porto Alegre, e não para fazer o metrô de Caracas, como foram financiar, não para melhorar o aeroporto de Angola, mas para melhorar os aeroportos precários do Brasil, etc. Não é? Então, o BNDES tem servido a interesses econômicos que não têm a ver com a população brasileira. É um banco de fomento que deveria servir ao país. Então eu entrei com um projeto para acabar com o sigilo nas operações de financiamento. Porque o dinheiro do BNDES é nosso, é seu como contribuinte, é meu, é dos nossos câmeras que estão aqui, do suíte que está cortando. Enfim, o contribuinte que entra com o dinheiro para o BNDES e o BNDES, em vez de devolver para nós, contribuintes, vai entregar lá fora, vai entregar para milionários que vão fazer a malversação, como a JBS fez. Então, por isso eu entrei com esse projeto, que já deveria, ele está tramitando há 2 anos. Agora ele está paralisado no Senado, porque eu requeri urgência na votação de um requerimento para discutir no plenário, apenas isto. Lá na comissão já foi discutido, passou lá. Aí houve uma emenda. O senador Valadares propôs que não apenas o sigilo do BNDES fosse acabado com ele, mas também da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. E aprovamos lá, através de uma relatoria muito boa do senador Ataídes de Oliveira, e aí foi aprovada a emenda, voltou para cá, para o Senado, e agora deve ser votado o regime de urgência. Mas aí, a senadora Gleice, por exemplo, há poucos dias, não concordou porque ela queria o consenso de todos os líderes. Ora, eu tinha o consenso, eu tinha a assinatura
do equivalente a mais de 54 senadores. E paralisou nesse momento. Então eu não estou entendendo por que tem gente que não quer acabar com o sigilo dos financiamentos. Por que será? Pense bem, você deve ter a sua ideia. Por que não querem abrir a caixa preta do BNDES? Será que teve gente que se beneficiou também, não quer que se fale nisso? Mas eu vou continuar lutando. Na próxima semana eu vou voltar a pedir ao presidente que coloque em votação, porque um dia tem que acabar isso. Um dia tem que terminar com esse prolongamento do voto de urgência, da urgência que eu estou pedindo. Senador, e depois como é que fica a tramitação? Ele chamado para o plenário, apreciado no plenário. Vamos discutir. Vamos discutir. E aí ele é projeto de lei, ele é com vai votação simples. Não, vai para a Câmara. Aí vai para a Câmara. Né? E lá também tramita lá tramita também, todo mundo vai, quem sabe lá pode apresentar emenda, pode discordar, mas o que nós queremos, o que eu quero, é que a sociedade brasileira quer. É que daqui por diante, quando fizerem um pedido de financiamento para uma obra, lá na Venezuela, por exemplo, de uma rodovia da Venezuela, aí a gente possa perguntar, mas escuta, mas por quê? Se nós estamos precisando de uma rodovia que ligue Manaus, ou Amazonas ao Acre, por que em vez de atender uma carência nossa, vamos atender aquela lá? Quanto o BNDES já liberou de verba? São bilhões que são liberados. Até de memória aqui não tenho os dados, mas no meu projeto tem esses dados todos. São bilhões que o BNDES dispõe, em vez de investir aqui, investe lá fora, ou então investe em delinquentes. Como o Eike Batista, por exemplo, que até bem pouco tempo era o homem mais rico do Brasil. Hoje, onde é que ele está? Está na cadeia, porque malversou o dinheiro que era nosso, o dinheiro do BNDES. Como a JBS agora está vivendo a mesma situação. Mas ninguém viu isso? Onde é que estavam as entidades fiscalizadoras? Bom, nesse mesmo pronunciamento que o senhor anunciou hoje no plenário, toda essa situação em relação ao seu projeto, o senhor também falou da questão dos estados e a relação deles com o BNDES, né? Quer dizer, que o senhor fala que se por um lado nós estamos num tempo de austeridade, sanear as contas dos estados pode ser um bom investimento, né? E é nesse sentido sua fala, não é? Tânia, esse é um grande dilema. É um dilema. Isto é uma situação ou outra. Tem que resolver. Qual é o dilema? Realmente pedir para prolongar a dívida, para parcelar a dívida, refinanciar é contra a austeridade. Uhum. Bom, mas se não fizer isto, você sabe o que acontece com os estados? Como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, como aqui o Distrito Federal, a administração pública não se mexe. Ela está amordaçada. Não tem o que fazer, por quê? Porque não tem recurso. A gente já tem tramitando aqui no Congresso uma medida provisória que prevê o parcelamento de dívidas do INSS pelas prefeituras. Então, são essas medidas que vão desengessar esse... Sim, exato. E por quê? Porque houve más administrações, tanto nos estados como aqui. Por que o Brasil deve tanto? 150 bilhões o déficit deste ano. Por que chegou a isso? Por que gastou tanto? Ora, uma parcela é pela corrupção, outra é por má gestão. Agora, por causa da corrupção e da má gestão, nós vamos paralisar a administração dos estados? Então, eu acho que das soluções ruins, pior é não socorrer o Estado. Uhum. Por isso, na noite desta terça-feira, dia 13, dia de Santo Antônio. Foi. Às vésperas dessa gravação. Nessa terça-feira, houve um jantar no Alvorada, uhum, em que compareceram, dos 27, compareceram 18 governadores, pedindo parcelamento, pedindo prazo para pagar a dívida com o BNDES, assim como um outro dia houve aquela renegociação
para pagar a dívida da União por 3 anos, mesmo se sabendo que depois que terminarem esses 3 anos, a dívida terá crescido astronomicamente. Então vai se empurrando com a barriga. Agora, se não empurrar com a barriga, o que acontece? Paralisa tudo. Paralisa tudo. Senador, infelizmente o nosso tempo estourou. O assunto aqui não está faltando, sei, né? Então eu reitero o convite para que o senhor volte e agradeço a sua presença aqui no programa. Mas o seu programa, Tânia, ele informa e politiza as pessoas. E a TV Senado está numa audiência cada vez mais crescente, o que é muito bom para todos nós. E eu, em nome do programa Argumento, da TV Senado, da Secretaria de Comunicação e mesmo da gestão do presidente Eunício, eu agradeço o elogio, senador. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que é possível rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.